racistas, gritos racistas que o Vinícius Júnior tem que conviver e La Liga não faz nada. Salve, salve, camaradas! Estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Então, em razão da gravidade do caso de racismo praticado pela torcida do Valência da Espanha contra Vini Júnior do Real Madrid, da reação acertada, corajosa e contundente do Vini, que se enfrentou aí com grupos poderosíssimos que controlam o futebol espanhol e também europeu, e da repercussão que o caso ganhou aí em todo o mundo, nós resolvemos fazer 10 apontamentos sobre esse caso e também tirar algumas conclusões. E também a gente queria agradecer muito, certo, o apoio que cada um de vocês e cada uma também está dando ao nosso canal. A gente pede para continuar curtindo, comentando, opinando, compartilhando entre os amigos e, se puder também, contribuir no Pix, que está aparecendo aqui na nossa descrição. Beleza? Vamos à vinheta aí, HC. Vinícius Júnior é uma pérola negra do futebol mundial. É um menino que está tentando resgatar, ajudando a resgatar um futebol alegre, moleque, irreverente, que o capitalismo, em função da mercantilização do esporte, do vale tudo, estava enterrando. Agora, Vinícius Júnior já foi vítima de racismo na Europa por 10 vezes. A primeira vez em 2021, não teve punição. 3 vezes em 2022, ninguém foi punido. E só esse ano, que ainda nem chegou na metade, já foram 6 ataques racistas ao Vini. E o que chamou a atenção no jogo contra o Valência foi a quantidade de pessoas xingando o Vinícius. E que não começou dentro do campo, naquelas disputas acirradíssimas, em que os ânimos dos racistas se exaltam e eles tiram as máscaras, destampam o bueiro, botam cabeça e pata de fora, porque na verdade são ratos. Não. Em Valência, os xingamentos começaram do lado de fora. Tudo organizado, tudo ensaiado, tudo premeditado, como vocês podem ver no vídeo que está passando aí. A quantidade de pessoas chamando Vinícius Júnior de macaco e que depois aumentou de maneira considerável dentro do campo de futebol. Esses indivíduos fizeram isso com o nosso Vini na certeza da impunidade. A reação de Vini foi fantástica. A la Balotelli. Digna de aplausos. Você foi foda, negão. Bem diferente de Daniel Alves, que quando jogaram bananas contra ele, contra Neymar, no jogo do Barcelona contra o Villarreal, o que ele fez? Engoliu, comeu a banana. Daniel Alves foi um assimilacionista. O preto da casa, o pai João, o tipo de preto que os brancos racistas adoram. O Vini não. O Vini se enfrentou com o juiz, se enfrentou com o VAR, se enfrentou com os torcedores, se enfrentou com os racistas do time adversário, se enfrentou com a imprensa e se enfrentou com o racista do Javier Tebas, que é o presidente da La Liga. Não sabemos qual será o comportamento de Vini daqui para frente, mas em relação a esses episódios, particularmente, o Vini representou muito bem, incorporou Zumbi, incorporou Dandara. Os Iomos é uma das torcidas organizadas do Valência que iniciou os cânticos contra Vini Júnior e depois penduraram um boneco com a camisa do Vini numa das pontes da cidade de Valência, simbolizando
enforcamento. Essa torcida surgiu em 1983, no momento de uma crise muito profunda na Espanha, porque os vermes crescem em momento de crise. E só teve um técnico na história do Valência que teve coragem de se enfrentar com essa torcida. Isso ocorreu em 1992 e foi um técnico holandês, o Guus Hiddink, que impediu o início da partida, não me lembro agora qual era o outro time, e exigiu que as bandeiras nazistas dessa torcida organizada fosse retirada das arquibancadas. El técnico Guus Hiddink ordenó a un empleado del club retirar esta bandera nazi, una decisión que ha sido aplaudida por la gente del mundo del fútbol. Incluso algunos clubes se han planteado esta semana impedir la presencia de este tipo de símbolos en los estadios. Isso demonstra bem o caráter seletivo da direção do Valência, que opta em contratar treinadores que não tenham disposição de se enfrentar com esse tipo de gente, com torcidas que, como o dos Iomos, que não sentem nenhum constrangimento em mostrar suas tatuagens nazistas, armas, símbolos e cânticos com conteúdos nazistas, racistas, anti-imigração e antissemita. Camaradas, já foram 10 episódios contra o Vini. E não tem ninguém preso por racismo. Os que foram presos agora recente já estão todos soltos. E o que tem acontecido é o oposto, é tentar jogar a responsabilidade para Vini, como se o Vini fosse responsável pelo racismo que ele mesmo sofre. Como disse o capitão do Mallorca numa declaração, que o Vini provoca os adversários porque dança. A dança que é o responsável pelo racismo que o Vini sofre. As autoridades têm caracterizado os insultos, os xingamentos a Vini como dentro da normalidade da rivalidade desportiva, ou que os insultos duraram poucos segundos e, portanto, não pode ser caracterizado como ódio racial. A impunidade vai crescendo e, à medida que a impunidade cresce também os ataques a Vini. Em fevereiro desse ano, no jogo do Real Madrid contra o Osasuna, os xingamentos começaram antes do jogo. Foi no minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria. Não respeitaram o minuto de silêncio. Foi xingamento contra o Vini Júnior. Bem diferente do que aconteceu com o rapper espanhol, o Pablo Hasél, que ao criticar a monarquia reacionária da Espanha, ao exigir o fim dessa monarquia, foi transformado em réu e pegou 3 anos de prisão. Em 2022, o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Futebol exigiu, numa entrevista que ele concedia, que Vinícius deixassem de fazer macaquice. Y cuando tú metes un gol al contrario, vale, si quieres bailar samba te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. Após o Vini ter reagido e criticado a La Liga pelas recorrências de casos de racismo que tem acontecido contra ele, sem que ninguém seja punido, olha o que Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, falou para o Vinícius, abre aspas, antes de criticar e insultar a La Liga, é preciso que você se informe bem. Vini Júnior, não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito. É com esse tipo de gente que o Vini está se enfrentando. É com esse tipo de gente que os jogadores negros e asiáticos têm que se enfrentar. É com esse tipo de gente que a classe trabalhadora vai ter que se enfrentar, vai ter que combater, vai ter que derrotar.
Javier Tebas é um racista, é um canalha. Depois da queda da ditadura de Francisco Franco na Espanha, que durou de 1939 até 1976, ele imediatamente se filiou ao partido Força Nova, que é um partido que reivindicava a ditadura fascista de Franco. Depois da dissolução desse partido, ele se filiou ao Vox, que é um partido da ultradireita espanhola que tem crescido muito nos últimos anos. O Vox é um partido que tem como lema fazer a Espanha grande de novo, que foi o mesmo lema que o Trump utilizou nas eleições nos Estados Unidos, que é um partido que defende a pureza religiosa, é anti-imigração, é anti-islã, que é contra leis de proteção à mulher, contra a violência machista. Já deram uma batalha para tentar revogar na Espanha uma lei que tem uma lei muito parecida com a Lei Maria da Penha. Aqui no Brasil é um partido que tem como perfil o homem branco, hétero e cristão. E é justamente esse partido que atualmente o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, apoia. Ou seja, o presidente da principal liga de futebol da Espanha e uma das principais da Europa é um dos principais responsáveis pelos casos de racismo que tem acontecido no interior da própria Espanha, dentro dos campos de futebol, e não só contra Vinho. O crescimento da ultradireita na Europa e no mundo é um produto direto da decadência do capitalismo, da crise do capitalismo, da podridão desse sistema, do desespero da classe trabalhadora e da pequena burguesia, que tiveram seus serviços de saúde destruídos, toda a política de proteção social atacada, o desemprego lá em cima. E é justamente nessa podridão, é no chorume do capitalismo que essas organizações vão crescendo e que tem um objetivo central, que é dividir a classe trabalhadora, que é jogar o trabalhador europeu contra o imigrante, o branco contra o negro, o homem contra a mulher, os héteros contra as pessoas LGBTQIs. A desestruturação das famílias desses países, a responsabilidade é transferida não para o capitalismo, mas para os casamentos, por exemplo, homoafetivo. O imigrante passa a ser um risco. Tudo isso é condensado numa teoria que se chama de teoria da grande conspiração, do que eles chamam do genocídio do homem branco. Inclusive, a nossa companheira Shirley Raposo, que é de São Paulo, escreveu um artigo muito interessante a respeito disso. A gente vai botar o link aqui na descrição. Essa teoria afirma de que existe uma grande conspiração para substituir a população branca da Europa, dos Estados Unidos e de várias regiões do mundo, e que isso estaria se dando por meio da imigração de pessoas não brancas. Olha o nível da loucura. Até a cultura é também vista como um perigo, como um elemento de contaminação da cultura europeia. Por isso o Vini é vítima de tanto ódio, porque é negro, porque é um estrangeiro e porque é um amante do funk. Um cara que, quando faz gol, baila, joga bailando, cheio de alegria numa sociedade atravessada pelo ódio racial, pelo ódio contra os imigrantes, machista, LGBT-fóbico. Vini, não pare. A maioria das organizações da esquerda mundial acredita que a consciência da classe trabalhadora girou para o campo da direita e, sobretudo, da ultradireita por uma simples sedução
do discurso dessa organização. Nós pensamos diferente. Conforme Marx nos ensinou, toda ideologia, para ser difundida, ela precisa de uma base material, de uma base social, de elementos objetivos da realidade. E nós acreditamos que existem 2 elementos objetivos para explicar o crescimento da ultradireita. Um nós já falamos, que é a crise do capitalismo, a decadência dessa forma de organização social. A outra é a forma como esses partidos reformistas e neorreformistas governaram quando chegaram ao poder. Essas organizações não têm como estratégia a destruição do capitalismo, mas a administração das migalhas que caem das mesas das burguesias para a classe trabalhadora. Quando o capitalismo estava crescendo, estava tudo tranquilo. Bastou a crise chegar e a burguesia sentia a necessidade de atacar os trabalhadores para manter os seus privilégios, e os trabalhadores reagiram de maneira heróica a esses ataques, se enfrentando com a burguesia. O que fizeram essas organizações? Ficaram do lado dos trabalhadores? Muito pelo contrário. Aderiram a esses ajustes impostos pela burguesia imperialista da Europa e de todo o mundo. Foi assim com Syriza na Grécia, foi assim com Podemos na Espanha, foi assim com o Bloco de Esquerda em Portugal, foi assim com a refundação comunista, que de comunista não tem nada, na Itália. Ou seja, a classe trabalhadora, diante de uma crise muito profunda, sendo atacada por um lado pela direita tradicional, pelo outro da esquerda reformista institucional, quem é que vai se apresentar como alternativa? Essa ultradireita, que se apresenta inclusive como anti-regime, aqueles que são contra todos, não para resolver o problema da classe trabalhadora, mas para dividir os trabalhadores, para aprofundar mais ainda o ataque aos trabalhadores e para preservar o capitalismo, que é o que tem de essencial em todas essas organizações e na ultradireita também. E à medida que uma parcela da classe trabalhadora vai sendo ganha para essas ideologias reacionárias, essas organizações reformistas também acabam capitulando à consciência atrasada da classe trabalhadora. Veja o que disse o porta-voz do Partido Socialista do Estado Espanhol, o Borja San Juan Roca, em relação ao caso do Vini. Ele é o porta-voz dessa organização na cidade de Valência. Olha o que ele fala. Eu nunca defenderei nenhum insulto racista que poderia ser dito a nenhum jogador. Porém, não é isso que acontece com Vinícius. Esse jogador é uma vergonha para o futebol. Fazem isso para não ter que se enfrentar com a consciência dos trabalhadores e não perder a sua base eleitoral. Uma vergonha essa declaração. Os revolucionários têm que ter política para se enfrentar com essa situação. Tem que ter programa. Em primeiro lugar, nós devemos exigir que nenhum racista fique impune, que todos sejam presos. Em segundo lugar, tomar partido pelo setor oprimido, mesmo que seja uma minoria, inclusive garantindo a sua autodefesa no enfrentamento físico a essas organizações de ultradireita, aos grupos nazistas e aos grupos fascistas. Terceiro, não capitular a consciência atrasada do setor da classe trabalhadora que não é oprimido, mas que oprime. Ter política para arrancar a falsa sensação de superioridade da consciência desse trabalhador que se identifica racialmente, nacionalmente, até culturalmente com sua própria burguesia. Bem diferente dos traidores. Nós devemos dizer a esse trabalhador que tonto não é o Vinícius, como falaram alguns jornalistas, que ele não está sendo usado, como disse o Javier Tebas, que tonto é você, camarada, que se deixa levar por quem destruiu os seus direitos, quem te jogou no desemprego, quem destruiu as condições da sua existência, quem te deixou sem perspectiva. O teu inimigo é o mesmo inimigo do imigrante, e a cor da tua pele, a tua nacionalidade, a tua cultura, a tua religião não te faz superior a ele.
Quem tem que pagar pela crise é essa burguesia que financia essas organizações de ultradireita. É com essa burguesia, é com esses grupos que nós vamos ter que se enfrentar. Por isso é muito importante a unidade da classe, porque se a opressão divide, a nossa tarefa é unir a classe para derrotar esses grupos e fazer com que o futebol volte a ser, de fato, a alegria de todos os povos. É isso aí, camaradas. Chegamos aí ao fim de mais um vídeo nosso aí tratando aí do futebol, racismo. A gente pede o apoio de vocês aí para o nosso canal. Quem não se inscreveu, que se inscreva. Quem ainda não acionou o sininho, que acione, certo? Compartilhe, faça com que esse vídeo e esse canal chegue ao máximo possível de pessoas para que a gente possa fortalecer esse nosso projeto. Firmeza? Tamo junto. Yeah.